Fala pessoal, eu sou o Daniel, sócio fundador da Ative BPO, e hoje, para você que gosta de finanças, se interessa pelo mundo dos negócios, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. E eu estou aqui hoje com o Pedro Quintino, gestor operacional da Ative, e nós vamos usar esse momento, né, para poder responder algumas perguntas ali, alguns pontos chaves que a gente vê que impacta de fato o empresário no seu dia a dia, tá? Então, Pedro, vamos lá. Primeiro ponto aqui, tá? Por onde eu preciso começar para organizar o meu financeiro? Eu acho que essa é uma pergunta que fica ali para realmente todo mundo que tem uma empresa, até porque o financeiro muitas vezes não é um setor no qual as pessoas focam, né? E elas acabam deixando isso para depois e tal, e vai deixando, então surge aquela necessidade, aquele trabalho acumulado, e principalmente eu acho que aquele sentimento no empresário de que ele não entende para onde o negócio dele está indo, né? É um tipo de insegurança. Então, qual seria a dica que você teria como gestor operacional aí da Ative, que já fez a implementação de diversas operações de BPO? Qual o primeiro passo? Por onde começar para a gente conseguir implementar esse setor e organizar o financeiro da empresa? Perfeito. Se você, seja empresa pequena, seja empresa grande, você não tem processo estruturado, você precisa iniciar em algum lugar, é pelo básico. Não adianta, sei que você é gestor, quer olhar lá para frente, quer olhar como é que eu vou colher, o que é que eu vou colher disso, o que é que eu vou ter de resultado. Inicia implementando o básico, inicia implementando uma ferramenta de gestão, um ERP, né, completo para você controlar. Além do seu financeiro, até módulo de compras, de venda, estoque. Mas vamos voltar para o financeiro aqui. É muito importante que você foque em ter a gestão do teu contas a pagar, do teu contas a receber, conciliação bancária, porque só com essas informações básicas é que você vai conseguir, de fato, ter resultados, ter indicadores para poder analisar o cenário real da tua empresa. E assim, o que seria esse sistema ERP aí para talvez uma linguagem mais popular, outras pessoas que ainda estão usando uma planilha, né? Estão ali nos processos iniciais também dessa etapa da empresa. Qual a importância e o que seria esse sistema? Um sistema ERP, ele é um sistema completo onde ele tem todos os módulos, né, como a gente citou agora há pouco, por onde você pode gerir cada área da sua empresa, né? Então, como também existe sistema, de repente você trabalha com outro sistema que já faz a tratativa das tuas vendas, já faz a tratativa das tuas compras e não tem um financeiro apenas. Então, corre só atrás de um sistema financeiro, mas um ERP é um sistema mais completo, tá? E a gente precisa, de fato, existem empresas, nessas empresas que passaram pela Ative, tem gente que fazia controle por caderninho, tem gente que faz controle simplesmente por planilhas, então tem lá suas 100 planilhas, que de repente tem 50 que ele não sabe nem que existe mais. E a gente, de fato, precisa automatizar tudo isso, porque o que é precioso é o tempo. Isso gera um retrabalho muito grande, né? Quando acaba que o empresário precisa ficar indo numa planilha, em outro e tal, para organizar isso tudo. E aí já vem até a minha outra pergunta aqui, que seria voltado à tecnologia, né? Então a gente falou de sistemas, mas existem outras ferramentas também que nós aplicamos dentro do nosso dia a dia para otimizar a forma da gente tanto gerir nossas tarefas, como também de trazer mais dados. E aí, como é que hoje você utiliza a tecnologia dentro desse setor financeiro? A gente não pode deixar para depois o uso das inteligências artificiais. Então, tem muita ferramenta surgindo aí, começa por alguma, começa de fato vendo o que é que você tem de dor e que pode trazer resultado, eficiência para a tua operação, né? Te trazer mais tempo, né? E aplica aquilo dali, começa aplicando a inteligência artificial em processos na tua empresa. Então, isso é o primeiro ponto. A importância da IA sendo utilizada ali para a gente poder até fazer algumas análises financeiras, né, entender melhor os indicadores, mas eu acho que também existe uma grande dificuldade hoje com relação a gerar esse tipo de indicador e métrica dentro da nossa operação. Então, assim, a gente já viu aí Power BI, dashboards. O que hoje você utiliza para poder fazer uma análise financeira para os nossos clientes e o que você julga como
o mínimo necessário para poder entregar o melhor, digamos assim. Perfeito. Então, através do que a gente conversou agora há pouco, dos dados alimentados num sistema financeiro, a gente vai conseguir começar a gerar resultado e ir para a parte de tratar de forma analítica as informações que a gente tem, né? Então, um Power BI ou outra ferramenta que traga para você de forma clara e intuitiva resultados básicos que o financeiro precisa ter, que é um fluxo de caixa do teu negócio. Tá? Então a gente precisa saber como é que foi o resultado daquele mês do teu caixa. A gente precisa saber o que é que você teve ali de margem, tanto margem bruta, margem operacional, né? O resultado operacional, o EBITDA, resultado líquido da tua operação. E isso é fundamental. Você não pode abrir mão de ter essa informação na ponta da língua e acompanhar isso. Show de bola. E eu acho que, assim, essas informações, por mais que pra gente que seja da área de finanças, né, é algo que a gente julga básico, a maioria das empresas, elas não tem esse tipo de indicador. E aí até vale trazer um ponto, né, que um dos indicadores que a gente analisa, dentre vários, seria o que a gente chama de EBITDA, né, que é o lucro operacional do negócio. E aí, eu quero fazer uma correlação desse indicador com a questão do endividamento. Então, o EBITDA, ele está muito relacionado a como a gente utilizar o endividamento da melhor forma. E aí eu vou te fazer essa pergunta, que é primeiramente, dívida é algo ruim? Se você não sabe fazer essa dívida, é terrível, né? Apenas pelo seu relacionamento com o banco te ofereceu um crédito ali para você ter, e você pegou e não sabe o que fazer com o dinheiro, cara, é terrível. Mas se você sabe o que fazer, você tem um planejamento financeiro para estar trabalhando com o dinheiro dos outros, um dinheiro mais barato, cara, o melhor dos cenários, para você alavancar a tua empresa. Tá? E a gente consegue também correlacionar isso com o EBITDA, por quê? Porque o EBITDA, ele é a capacidade geradora de caixa da tua empresa. Então, como é que você vai, de fato, dizer se a tua operação pode estar absorvendo aquela dívida? É através do teu EBITDA, ou teu lucro operacional. Né? Então, você tem que ter total consciência, total clareza desse número. Porque com ele que você vai conseguir atingir respostas como essa em cima do endividamento, por exemplo. Muita gente se orgulha por falar que a empresa não tem dívida, né? Mas a real é que, como você disse, né, é muito melhor a gente trabalhar com o dinheiro dos outros do que com o nosso próprio dinheiro. E aí, se sua empresa não tem um EBITDA que suporta um endividamento com a taxa de juros de 1,5%, o que você está fazendo errado no teu negócio? Então, a gente precisa rever, na verdade, a causa que está gerando essa dificuldade de geração de lucro operacional, de EBITDA. E não somente, às vezes, aquele endividamento, né? Porque a gente está cansado de pegar casos de empresas que alegam pra gente que o problema delas é dívida, que elas estão muito endividadas. Mas não, essa é a causa do problema que elas têm. Na verdade, elas estão com algum problema ali dentro do ciclo econômico, elas estão com algum problema relacionado à precificação, elas estão com algum problema relacionado à estrutura de custos da operação que não está suportando, ou até mesmo vendas, enfim. Então a gente precisa realmente fazer um diagnóstico daquela operação, entender onde é que está aquele gargalo e a partir daí traçar um planejamento estratégico para poder resolver o problema dela e recuperar aquela dívida. Para quem está começando a implementar, que ainda não tem esses indicadores, essas informações, qual seria o maior erro que alguém pode cometer na hora de tentar implementar o setor financeiro dela? Para quem está começando a implementar, que ainda não tem esses indicadores, essas informações, qual seria o maior erro que alguém pode cometer na hora de tentar implementar o setor financeiro dela? Não usar ferramentas adequadas. Então, dentre muitos erros que você pode cometer, mas um dos piores é você não usar uma ferramenta adequada e não buscar o máximo de automação nos seus processos. Tá? O grande objetivo disso tudo é você minimizar erros e conseguir maior assertividade e eficiência possível na tua operação.
Então, basicamente, eu acho que o maior erro para quem quer estruturar esse setor é não ter um processo bem construído e não ter ferramenta para poder realizar esse tipo de processo. Perfeito. As Seria. ferramentas E processos. o processo e esse fluxo de processo. Então, se a gente tem um processo bem definido, com pessoas competentes para executar aquela função e as ferramentas do mercado que possibilitam a gente executar todo esse fluxo, não tem como a gente não ter uma gestão financeira ou uma gestão, de uma forma geral, estratégica. E isso não serve somente para finanças, serve para processos comerciais, de marketing e qualquer outro tipo de processo. E por fim, cara, você lidera uma equipe hoje aí, com algumas pessoas, já participou da implementação de dezenas de empresas. E para você, qual é a qualidade, qual é a principal qualidade para um colaborador que vai trabalhar na tua equipe hoje dentro de finanças? Cara, primeiro de tudo é ética e integridade. Então, claro, a gente pensa nisso para qualquer colaborador de qualquer setor, mas principalmente setor financeiro, a gente está lidando com informações preciosas e a gente lidando também com informações preciosas de terceiros, e a ética é uma das qualidades. Outra seria a organização. Então a pessoa ela tem que ser muito organizada e ter capacidade de lidar sob pressão. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse papo que a gente teve aqui junto com o Pedro, se inscreve no canal, deixa um comentário para a gente entender também um pouquinho mais do que vocês querem ver mais aqui e curte esse vídeo para que ele possa ser entregue para mais pessoas. Vou deixar aqui o nosso Instagram, Daniel Lindoso e Pedro V. Quintino. Show de bola. Valeu!